Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Jamile Flávia, trabalho com língua portuguesa e hoje nós vamos ter a aula de variação linguística. Primeiro, é importante nós entendermos que a língua, ela faz parte da nossa identidade. Ela nos representa, ela é um símbolo da nossa cultura e das nossas relações sociais. Então, não é de se esperar, não é surpresa que, por exemplo, a língua varie, ou seja, não existe uma língua parada, homogênea, uma língua que não se modifica, né? A língua, ela sempre vai estar acompanhando a situação em que ela está inserida, os grupos sociais, as relações culturais, geográficas, a língua, ela sempre vai estar se adaptando à forma como nós vivemos. Por isso que ela é uma representação da nossa identidade, tá bom? Então, ela faz parte da nossa construção histórica, tá? Faz parte da nossa humanidade, ela vai ser uma demarcadora da nossa identidade, vai estar atrelada à nossa cultura, né? Como eu falei há pouco, e ela sempre precisa ser tratada como viva, dinâmica, tá? A língua nunca é um objeto parado, sem nenhum tipo de modificação, tá ok? Bom, um dos primeiros questionamentos que surgem sobre o funcionamento da língua é a diferença sobre língua e linguagem, né? E muita gente acha que essas duas expressões, elas correspondem à mesma coisa. Na verdade, não. A linguagem, ela vai estar atrelada à nossa cognição. Ela vai estar atrelada à capacidade que nós temos, enquanto seres humanos, de nos comunicar, tá? E essa capacidade de comunicação, ela gera vários sistemas linguísticos, né? Seja a própria língua, como a linguagem de sinais, como os gestos, a linguagem corporal. Tudo isso é produto da linguagem, tudo isso é produto dessa habilidade que nós temos de criar sistemas de comunicação para conseguirmos, né, nos relacionar. Então, aqui, a linguagem, ela é tida como a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a dança e a música, né? Por sua vez, a língua nada mais é do que um produto da linguagem. Então, como a linguagem é uma coisa mais abrangente, que nos ajuda a criar sistemas de comunicação, a língua é um desses sistemas que foram criados pela linguagem para nós conseguirmos nos comunicar, tudo bem? Então, a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos que existem desenvolvem sistemas com esse fim. Ou seja, todas as pessoas no mundo, todas as culturas, todos os países, eles desenvolvem sistemas de comunicação, ou seja, desenvolvem uma língua específica para poder se comunicar entre si. Até mesmo países que têm a mesma língua, como os Estados Unidos, que têm a língua inglesa, o Canadá, né? São países que, apesar de ter a língua inglesa como língua padrão, eles têm as suas modificações. Existe o inglês americano, existe o inglês canadense, o inglês britânico, né? Então, mostra como a língua ela vai estar presa ao grupo social que a utiliza. Mesmo sendo o mesmo sistema, esse sistema ele tem as suas modificações de acordo com cada país, porque ele é um produto daquelas pessoas, né? Um exemplo também é o próprio português do Brasil e o português de Portugal, que são diferentes, apesar de ser a mesma língua, eles são um sistema de comunicação diferente, tá ok? Ok. Nós entendemos aqui a diferença entre língua e linguagem e nós conseguimos compreender que a língua se modifica sempre, sempre. Então, a variação linguística nada mais é do que essas modificações que os falantes de uma determinada língua criam em determinada comunidade, situação social, região, né? São vários fatores que vão delimitar a modificação dessa língua, tá bom? Então, você tem o conceito de variação linguística, que nada mais é do que o estudo desses tipos de modificações dentro de uma dada língua, tá certo? Então, as variações linguísticas são diferenças que uma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas, né? Então, você tem uma língua
que, de acordo com a situação social, ela pode ser utilizada de uma forma. De acordo com a cultura em que essa língua se apresenta, ela pode ser utilizada de uma forma. De acordo com a região em que essa língua se apresenta, ela vai ter uma forma. De acordo com o tempo histórico, ela vai ter uma forma, né? Então, por exemplo, bem aqui você tem alguns dialetos atrelados a algumas regiões do país, né? Como o Oxente, que é da região Nordeste, o Tchê, que é da região gaúcha, né? São todos pertencentes à língua portuguesa, mas representam a forma de falar da língua portuguesa em cada região, né? Bem aqui você tem a representação do nosso égua, que é um dialeto específico da região do norte do Brasil, especificamente o estado do Pará, que é o estado em que nós vivemos, e que, portanto, nós utilizamos dessas formas, dessas variantes, né, para nos comunicar. Essas variantes aqui na região do Pará, elas têm sentido entre si, né? Elas fazem sentido para as pessoas que estão aqui e elas são um produto nosso, né? Mostrando que a língua portuguesa, no Brasil inteiro, ela vai ter várias representações, tudo bem? E aí, dessas várias representações, nós vamos ter as diversas variações linguísticas, tá? E antes de nós entendermos cada uma delas, bem, aqui você tem a importância do assunto que nós estamos trabalhando, tá? Segundo a matriz de referência do Enem, ao Exame Nacional do Ensino Médio, a língua é considerada como heterogênea e varia conforme elementos que influenciam a sua utilização. Quais são esses elementos que influenciam? Região, história, relações sociais, todos esses elementos corroboram para essas influências, tá? E a competência 8, tá? Da grade de avaliação da prova de linguagens do Enem, ela também exige que você domine as variações linguísticas, tá? Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade, né? Dizendo que dentro da prova do Enem, você precisa identificar a língua como variável, representadora de significados e como representadora da nossa identidade. Tudo bem? Tudo bem. Então, segundo a forma como a variação ela funciona, né, você tem aqui uma variação linguística que funciona por fatores linguísticos e sociolinguísticos, tá? E extralinguísticos. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês? O material que foi disponibilizado para estudo e resposta das questões que foram apresentadas, ele também vai apresentar todas as informações que eu estou trazendo aqui e explicar também esses conceitos que nós temos, né? Então, aqui nós estamos falando da mesma variação, só que ela pode ser entendida por dois fatores. Os fatores linguísticos, né, que é como ela acontece dentro da forma, e os fatores extralinguísticos, que são os elementos que influenciam a ocorrência desses tipos de variação. Tudo bem? Então, por exemplo, a língua, ela pode variar conforme o som, né? Então, por exemplo, aqui você tem fecha ou fecha, né? Então, tem alguns lugares, algumas situações comunicativas que a pessoa fala, fecha a porta. E você tem outras situações comunicativas em que a pessoa fala, fecha a porta, né? Então, isso aqui é uma variação linguística que se explica, né, que ocorreu de forma fonético-fonológica, ou seja, ela ocorreu do som da palavra. Você tem a variação morfológica, que a palavra ela se modifica na sua estrutura, né, na sua forma, né? Então, por exemplo, aqui você tem na variação histórica, né? Aqui você tem uma variação que aconteceu por motivos morfológicos, que aconteceu devido à formação das palavras, né? Aquela palavra ela foi se modificando na sua estrutura, tudo bem? Esse é o fator linguístico, isso foi o que aconteceu linguisticamente com ela. Mas agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por uma questão histórica. Ó, você tem aqui, vamos ser, vai ser, você, você, né? São formas de utilizar o pronome pessoal você, que sofreram várias modificações no decorrer do tempo. Então, como é que você pode interpretar isso aqui? Isso aqui é uma variação morfológica, tudo bem? Que aconteceu devido à variação histórica.
devido a fatores históricos, ok? Você tem aqui a variação semântica. Semântica se atrela a sentido, tá? Semântica significa sentido. E está relacionada, tá, ao significado e à interpretação que se dá para uma mesma palavra, Então, por exemplo, você tem a palavra manga, tá? Você tem a palavra manga. A palavra manga, ela pode ter vários sentidos, dependendo do contexto em que ela está inserida, certo? Você pode ter a palavra manga, a fruta, ou você pode ter a palavra manga, a parte, né, essa parte aqui da nossa roupa, né? Você tem o nosso próprio ego, que ele também tem vários sentidos. O ego é utilizado para dizer que a gente está com raiva, para dizer que a gente está feliz, para dizer que a gente está surpreso, né? Então, é uma variante semântica. É uma mesma palavra que tem vários sentidos, tá? Contrário dessa interpretação, você tem a variação lexical, tá? Que é uma mesma coisa, mas que tem vários nomes, entendeu? Uma mesma coisa, mas que para ela eu posso dar vários nomes. E um exemplo aqui, a mandioca, que pode ser chamada de macaxeira, mas que na região sudeste é chamada de aipim. É a mesma coisa, mas dependendo dos motivos extralinguísticos, ela apresenta outros nomes, vários nomes. Tudo bem até aqui? Então, essa é a maneira como ocorre a variação linguística. E aqui, ó, você vai entender os motivos pelos quais essas variações ocorrem, né? Que são os fatores extralinguísticos. O que leva a acontecer essas variações linguísticas na língua portuguesa. E aqui eu trouxe as principais, tudo bem? Você tem a variação histórica, que é, como o próprio nome já diz, é a variação que ocorre no decorrer do tempo, é a língua que se modificou no decorrer do tempo, tudo bem? Então, ó, é aquela que ocorre no decorrer do tempo, é a língua que se transformou conforme cada época, geração ou mesmo grupo social, né? Porque você pode pensar nos seus avós ou nas pessoas mais velhas da sua família, que tem uma forma de falar presa, né, à época em que eles viveram e que já é diferente a forma como nós nos comunicamos hoje, né? Então, aqui você tem um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, né, que cita, que exemplifica, né, a forma como era utilizada a língua portuguesa em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Lembrando que Pero Vaz de Caminha foi a pessoa que escreveu uma carta informando ao Reino de Portugal que novas terras foram descobertas, tudo bem? Então, aqui você tem, ó, a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, não faziam o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto, né? Então, aqui você tem um relato, uma descrição de como os povos indígenas da época do descobrimento foram, né, percebidos pela comunidade europeia, pelos europeus, né, que chegaram aqui no Brasil. E aí a gente pode perceber que esse texto, ele tem várias formas diferentes de utilizar a língua portuguesa, né, quando ele fala suas vergonhas, para se referir, né, às partes do corpo, as partes íntimas do corpo, né, é um exemplo de como funciona, como é diferente, né, essa forma de uso da língua portuguesa há 500 anos. A variação linguística extremamente importante é a variação diatópica, que é uma variação que se refere aos fenômenos geográficos, né? Ou seja, é a forma de falar da língua de acordo com cada região, né? Então, a língua portuguesa, como a língua que é a principal língua do Brasil, né? Você vai ter várias formas de utilizá-la de acordo com a região em que você está inserido, né? Quando a gente pensa no Pará, por exemplo, a gente pensa no égua, né? Que é o égua, é uma expressão única daqui, que se explica, né, justamente por uma ocorrência regional, é uma variação geográfica ou diatópica, né, que acontece devido à região em que as pessoas estão inseridas.
tá? Então, por exemplo, a variação diatópica é aquela referente ao uso da língua em determinada comunidade, grupo ou cultura, né? Também é conhecida por variação de dialetos, que são marcas linguísticas de determinada região. Por exemplo, você tem aqui o dialeto paraense, que são as palavras que nós utilizamos aqui no Pará, específicas da nossa comunidade, na nossa região. Então, nós podemos chamar isso de dialeto paraense, tá? E geralmente acontece com variantes de natureza lexical, né? Então, como assim, Jamile, né? Aqui no Pará, nós temos os nossos próprios nomes para as coisas. Novamente, eu repito a variação lá da mandioca, né? Aqui no Pará, o nosso dialeto chama mandioca de macaxeira. Então, essa é uma variante lexical que aconteceu devido à variação diatópica, tá bom? Por fim, por fim, nós temos a variação diastrática ou variação social, tá? Ela também pode ser chamada de variação social, que é uma variação linguística atrelada às relações sociais, né? Dentro de determinado contexto, nós podemos utilizar uma forma de fala, né? Por exemplo, se você está na escola apresentando um trabalho, você vai usar uma forma mais formal, né? O uso da língua mais formal, mais adequado àquela situação. Mas se você sai com seus amigos para fazer um lanche, alguma coisa, então você vai utilizar já uma linguagem com jargões, né? Com gírias, né? Mais informal, porque dentro daquele contexto você pode usar daquela forma linguística. Então, essas formas diferentes de usar a língua portuguesa, você pode chamar de variações sociais, tá? É também atrelado à variação social, as marcas de prestígio, as marcas sociais de prestígio, né? Porque geralmente grupos de pessoas menos escolarizados vão fazer um uso da língua portuguesa mais precário ou em desacordo com a norma padrão. Mas é importante entender que essas formas linguísticas que as pessoas falam, as pessoas menos escolarizadas, elas não são erros, elas não estão erradas, elas são variantes, elas são variações linguísticas atreladas ao grupo social, ao contexto social em que esses falantes estão inseridos. Então, cuidado, né, para você não cometer o desvio de dizer que, por exemplo, uma pessoa que falou problema está falando errado. Não. Essa pessoa, ela está usando de uma variação social, a gente tem que entender os fatores sociais que levaram aquela pessoa a falar daquela forma, né? Sem julgar, sem agir com preconceito, até porque se você entende da língua, qual é a melhor forma de nós agirmos nesse momento? Ensinando, né? Então, se a gente vê uma pessoa falando equivocadamente a língua portuguesa, nós devemos, com educação, né? Com empatia, conversar com aquela pessoa e ensinar a forma correta de falar, sem nunca julgar ninguém, tá? Porque nós nunca devemos condenar como erro uma fala de grupos sociais menos escolarizados, que não tiveram a oportunidade de aprender a língua e, portanto, utilizá-la da forma mais usual. Tá ok? Então, aqui, a variação social da língua portuguesa ela está atrelada ao contexto social de comunicação, né? Por exemplo, aqui você tem um tribunal do júri, né? E nesse tribunal do júri você vai ter uma forma específica de usar a língua, que é a linguagem jurídica, né? A linguagem jurídica vai ter ali a sua apropriação específica, né? Quando aquele coloca doutora, nesta fase não vigora o princípio indúbio pro réu, mantendo a segregação a segregação do indicado, né? Então, por exemplo, essas formas linguísticas, elas são bem específicas daquele contexto de tribunal, né? Mas nada impede que essas mesmas pessoas aqui, elas, depois de uma conversa informal, elas utilizem de gírias como sextou, morta, mana, né? Que são gírias mais comuns na fala dos jovens. Tudo bem até aqui? Deu para compreender? Está tudo certo para vocês? Então, queridos, essa é a nossa aula de variação linguística, ela vai ser postada aqui na nossa página. Qualquer dúvida com relação ao que foi ministrado nesta aula, fique à vontade para comentar aqui nos comentários ou falar diretamente comigo dentro do WhatsApp, tudo bem?
Então, até a próxima, espero ter ajudado e aguardo a resolução dos exercícios. Tudo bem?